Oi, eu sou o Mutila Drago E eu sou o Luiz Noturno. e você ouviu primeiro aqui. Estamos no nosso segundo episódio de Hexa Teorias. Agora agora estamos assistidos. Já assistido. Estamos informados. Estamos informados pelos conteúdos incluídos em Natal Macabro, episódio 1 e 2 de Hexatomb. Muito obrigado. Estamos calibradíssimos agora. Calibradíssimos. A gente reviu Natal Macabro, os 3 episódios, e tem coisa aqui, rapaziada. Tem muita coisa. O último episódio foi um pouco longo. Eu espero que esse seja um pouquinho menor. Né, Luizão? Por favor, mano. Mas vamos ver até onde a gente chega. A gente atualizou algumas coisas aqui. E a gente vai direto começar pelo Natal Macabro. Descer aqui. Aqui, nosso. Enquanto a gente assistiu, eu juntei algumas coisinhas aqui de Natal Macabro. E acho que o Claramente, a mais importante tá lá embaixo. Não tem dúvidas quanto a isso. mais importante tá aqui. Perfeito. Não dei play na musiquinha, Luizão. Você não lembrou, mano? Eu vou deixar tocando a musiquinha de Natal Macabro aqui. E é isso. Só pra eu não precisar editar, falo mesmo. A Cara gente juntou. preguiçoso, né, velho? A gente juntou todos os documentinhos aqui bonitinho Natal Macabro. A gente já vai começar como já? Já tá tocando musiquinha. É. Nossa. Desde quando isso tá aqui, mano? Desde ontem, quando a gente terminou o terceiro episódio. Nossa, mano, você não fez isso, mano. Correu uns imprevistos aqui, tá? O que você quer falar de Natal Macabro, Luizão? A primeira coisa, acho que é a mais importante, né? Hum, Que é sobre a Kemi e o labirinto. verdade. No primeiro episódio? No primeiro episódio. No primeiro episódio, com o segundo grupo, né? Eles foram pra cabana Eclipse e encontraram as balas do rifle de morte da Kemi e algumas faixas sujas. Isso indica pra gente que ela possivelmente dormia aqui, né? O que é um pouco estranho, porque a Jai tem um armário ali, né? Que ela pode invadir por trás. Mas tudo bem. A Kemi dormia aqui. E na verdade, todos os 5 killers que a gente tem conhecimento estavam meio que por aqui. Só o Dalmo que, né? Ele tem um trampo, né? Tem uma família pra cuidar. Reter uma empresa para gerenciar. É uma empresa, isso. E aqui na cabana 5 que ela não tem um. Na cabana 2, né? No número 5 ela não tem um nome, né? Igual a outra. Mas foi encontrado uns brinquedinhos de labirinto. A gente não lembrava disso. Foi Né? importante ter visto o episódio pra ver isso. É que tem brinquedos, né? Ele é descrito como brinquedos e tem uma anteninha parabólica que inclusive o Breno usa pra atacar a Jai lá, enfiar no braço dela. Importante dizer que quando ele pega, causa um grande sorriso forçado nele. Né? Aí então, botei o pirulitão aqui pra nós. Sinistro, mano. A boa parte desses documentos a gente já colocou. A gente já tinha colocado no episódio passado na timeline, só agora a gente já sabe o contexto dele. Não muda muita coisa sobre os documentos. Mas é importante dizer também que a moça, não é o nome dela? Alice, morava na casa Juno. O, Antes, né? Agora. Mas agora também não, né? Mais recentemente era a Jai, que tinha coisas coreanas lá e tal, as comidas coreanas. Possivelmente a Jai tava lá. E uma coisa que eu queria dizer é esse policial aqui. Que a gente disse aqui em cima. Opa, não subi muito. Que tinha, no episódio passado, a gente disse que tinha essa mesa vazia. E que provavelmente era desse policial. Que né? Que tem a frasezinha aqui. Ele procurou onde não devia e encontrou o que merecia. E é interessante ver que ele escreveu alguns documentinhos. E ele gravou um áudio, né? Foi o Bastei que gravou, inclusive. E, e o áudio dele possivelmente foi gravado aqui no Pier. Quem tem curiosidade pra saber onde foi, provavelmente foi aqui. Foi encontrado o papel dele e, né, ele bateu na porta e tal. Sobre o e-mail que eles encontraram. É estranho que o Celt descreve isso daqui, que o Aguiar não gosta da Jai. Se ele pudesse, ele se livraria dela. Isso é importantíssimo. Eu devia ter colocado lá nos personagens, eu esqueci disso, mas tá bom. É bom lembrar disso. Mais uma coisa, Luizão?
Não tem muita coisa no Natal Macabro, né? É, não, Natal Macabro foi realmente uma peneira, assim, de informação. A gente teve que procurar muito atrás do Douro, velho. Uhum, acho que os mais importantes são realmente as balas da Kemi. Lá na mesma casa tem um quadro do labirinto também, que tem um sorrisão e uns labirintos. Ah, e quando ele toca na bala, né? O Leandro tocou na bala, rola essa descrição aqui, que ele sente calafrio, ouve tiros, caralho. Bom, É. Natal Macabro tem outras duas coisas, só pra finalizar também, super rápido, que é a questão do da adoção A adoção. Eu acho que e não tá aqui. a descrição final, creio eu, certo? É. Antes de ir pra lá, tem isso aqui também, que ele encontra a. Ah, esqueci o nome, a personagem da Bella. A Tá aqui Lila. embaixo. A Lila, isso. A Lila. Encontra um quadro, né? Que tem o diabo lá. As coisas medonhas. Né, e que ele anda ao redor como um leão, né? Ele diz esse versículo da Bíblia aí. É, e a gente contou as balas, tá? Foram 6 balas mesmo. Impressionante, tá? É, se a gente contou, eu tenho que mostrar isso aqui, né, Luiz? Então tá aqui. Isso foi, E as paçocas também, mas fica pra foi depois. uma jornada. Nossa, Um gente. cachorro morreu. O Ricardo matou. Ah, e tem o rolê do Ricardo, né? Também tem o rolê que eles chamam as mortes de sacrifícios, né? E o rolê do Ricardo, ele é experimento, ok? E é bizarro isso, eu não lembrava disso, de que ele descreve que a lua conversa com você. A lua é importante pro Ricardo. Isso é um pouco estranho, você não acha? 100%. Até porque tudo aparentemente envolve a lua em Hexatomb. É. E a gente vai ver um pouquinho mais do Ricardo mais pra frente, né? É, antes de ir pra a narração final, eu ia dizer que o Aguiar, ele parecia que ele tem a Alice como mestra, mas quando eles estavam aqui, né, no pier, ele e o Jorel tava com a máscara da mestra dele, ele tava se cagando de medo, né? Medão, medão. Ou E estava ele, trêmulo. é, e essa cagância dele aí fez ele esconder a máscara e algumas coisas dela, o revólver, no baú. Pô, ele tava escondendo pra caralho essas coisas, ele não queria que ninguém achasse. Bizarro isso daí. E tem vários mapas também, tem 3 mapas. Um de 2013, né? Onde um. Deixa eu olhar na timeline que eu já não lembro. 2013 foi o ano que ela foi presa. Provavelmente ela tava tentando matar alguém, né? Ela tava Aí. matando descontroladamente a ponto de quase revelar o plano, o Isso. E método aí, deles. ir pra narração final. Isso daqui é a fala, né? Da Águia, todo mundo já conhece. É, nós tem isso aqui, né? A conversa que também acontece no final. Quando o Jorel tá lá com a máscara, os carai. Já fala isso daí, lê aí pra nós. Tem algo que você deseja mais do que tudo? Entra na nossa equipe e você vai atrás da coroa de espinhos com a gente. É sempre 6 por vez. Você vai entender. Isso dá a entender de que não é a primeira vez que o Hexatomb acontece, né? Sim. Que a fala é sempre 6 por vez. Isso Além disso, é. acredito que seja a primeira vez que a coroa de espinhos é mencionada também. Sim, no, no Natal Macabro é a primeira vez que fala e, no caso, todo Ordem, né? Mas eu não lembro nenhuma outra vez. E, e é isso. Aí aqui, depois do final Natal Macabro, a Agatha junta todo mundo ali, né? Só que tem mais um lá, que é o Jorel. A gente não sabe ainda se ele vai ser importante pra Hexatomb. Eu espero que sim, gosto muito do Jorel. O match é muito bom. Mas vamos ver. Então vamos pra timeline. A gente tem algumas atualizações na timeline. Aqui, o Luizão tava falando, já dando esse spoiler. Em 1982, houve uma tentativa da Alice de adoção e ela foi negada. A gente fez uns cálculos ali e essa pessoa teria de ter 41 a mais ou menos 46 anos em 2023. Se ela realmente foi adotada, se ela não morreu, sei lá, se ela estiver viva. E é importante anotar aqui, né? Dizer que a gente falou agora há pouco, que tem vários brinquedos de labirinto naquela cabana abandonada, na cabana 2. Então a gente chegou a cogitar de que pode ser o labirinto, né, Luizão? Que ela tentou adotar. Sim.
Mas ele não parece tão velho assim, isso é um problema. Talvez tinha outro labirinto antes dele, ou talvez ele tenha algum ritual de, né? Algum ritual pra ele não parecer tão velho. Ou ela realmente essa pessoa ela não adotou e depois ela conseguiu adotar o labirinto ou sequestrou ele, tanto faz quanto era menor, né? Pois é, o que importa é que tem brinquedos de labirinto, indicando que a Uhum. possível presença de uma criança. Que gosta de labirinto, né? Pois é, É o Selbit neném, só que ele gosta de labirinto. desde cedo nos enigmas. Pô, isso aqui é maneiro, eu não lembro se a gente já tinha falado no outro episódio, mas o túmulo dela foi cavado com pressa, é descrito dessa forma, e ela foi enterrada com a máscara. Pelo menos me dá a entender que quando o Aguiar foi lá prender ela, ela morreu e, né, e pode rolar aquela historinha que, sei lá, alguma coisa errada aí, ela se matou, sei lá. Ele foi lá, falou, mano, essa véia tá louca, deu um jeito nela aqui, né, dá pra dizer isso. Enterrou rapidinho lá, ao olhar da lua, enterrou com a máscara e, pô, esquece essa véia, né? E ela é véia Pois mesmo. é, E ela tem é o símbolo bem do velha. Hexatomb ali. Cuidado. Indo pra 2020, houve uma reforma do Demônica Club. Por quem? Que empresa que reformou, Luizão? Construtora Opspor. A construtora Opspor. Agora lascou, vamos ter que reassistir a primeira temporada de novo, né? Reassistir não, né? Ler. Ler? Pode ser, pode ser. Eu não cheguei a ler o quadrinho ainda. Mas é o cara lá da primeira temporada, né? O pai do Gabriel Opspor, que é a Agatha, né? O Gabriel, que no caso é o corpo dele, mas é a mente da Agatha. E mó rolê isso aí, né? É, mó rolê, mano. É É, muita já, troca de corpo pra todos os lados aí. já a gente volta nele. Isso aqui eu não lembro se já tinha. Não, isso aqui é novo. A gente registrou ele como morto em outubro. Agora eu não lembro por quê. Me ajuda, Luizão. Foi por causa do próprio e-mail, que é em novembro, Ah, do acobertamento. lembrei. Tinha que ser antes do e-mail, porque ele fala que ele tava cobertando algumas coisas e tal. Talvez o policial foi verificar, depois essa mina fez loucura aqui. Mas também, esse papel é de outubro, né? E provavelmente foi ele que escreveu isso, talvez. É bem possível. Então aconteceu mais ou menos por aí. Agora eu não tenho certeza disso. Mas tem que acontecer antes de novembro. E depois de setembro. Ah, e houve essa mudança aqui também. A gente tinha colocado que era dia 23, 24, 25, né? Isso. Mas o primeiro grupo, que é o segundo episódio, eles vieram um pouco antes, né? Eles vieram no dia 21, que era o tal do método dos killers, né? Que levaram lá o ônibus. E aí começaram a matar todo mundo. Isso aconteceu no dia 21. Aí eles ficaram alguns dias presos no sótão. Aí chegou o Jorel indo atrás do irmão. E aí deu meia-noite, deu Natal. No terceiro episódio, dia 25 de dezembro. E por fim é isso. E agora, dia 14 de janeiro, aconteceu já o show dos Psicoleira. Já já a E gente vai ver foi isso daí. uma brutalidade sem precedentes. Um massacre, né? Continuando nas atualizações dos personagens. Agora, nas atualizações ou dos personagens. A gente tem uma lista aqui que a gente já tinha mostrado antes, que é que a gente vai anotando algumas coisas de todos os personagens. Conseguimos essa imagem aqui do que estava escrito que ele não viu lá no quadro dele, dá pra ver ela aqui um pouquinho. Isso aqui a gente vai ver depois, mas é importante só, né, descendo aqui. O que mais que eu anotei aqui? Tá. Porque agora a gente separou, né, que é os killers, as personas e os agentes. O conceito da persona mudou um pouquinho, que a gente tinha falado em Volco de carne e tal. E talvez tenha sido descartado. Mas a persona continua sendo meio que a fusão do killer e o agente que tá no corpo do killer. Porque as memórias vão meio que se misturando. E aí, o agente, que pode ser um marcado, pode não ser, ele diz que lembra de que a ordem falhou com ele na infância e tem algo a ver com o paranormal.
Ainda é muito vago pra gente dizer qualquer coisa, mas é importante anotar isso. Também anotei aqui que o Aguiar tem muito medo da Alice. Descendo pro Dalmo. Falava muito bicho. Essas notas são de suma importância, né, Luizão? É, Conta, pois é, conta um pouco pra nós da claramente. arena aí. Dalmo nunca perdeu uma luta sequer na arena. Até porque se ele tivesse perdido, provavelmente ele não estaria mais entre nós. Morridinho, né? E é assim que É, ele ganhava o dinheiro dele, né? se bem que o Mosto ele tá vivo, né? Ele só não tava É, o muito, né, Mosto, conservado. a gente vai chegar nele depois. Mas se não me engano, o Farra, esqueci o nome do A Rafa. pescador. Tarrafa. Ele só fala que ele estragou a cara dele, né? Fudeu a cara dele, mas não necessariamente na arena, pelo que eu entendi. Então eu não acho que isso aconteceu na arena. Talvez algo envolvendo a arena mesmo. Inclusive o Giovanni apostava nas arenas, né? Pois é, essas aranhas aí rolavam solto. Uhum. Era o tigrinho paranormal. E que ele possivelmente entrou pra, como dizia aqui, né? Ele entrou pra ganhar dinheiro, mas aí se viciou. Aí ele tem lá no. Isso aqui é importante dizer, não tá anotado em nada, eu pensei agora. Lá na. Aqui, nesse lugar aqui, né? Tá todas as caveiras, possivelmente é o pessoal que ele matou nas arenas. E tem uma. Não dá pra ver nessa imagem que eu printei. Mas tem uma que tem pregos, né? A gente chegou a falar isso no outro episódio. E Isso. pode ser que na arena ele lutou contra essa pessoa que tinha pregos na cabeça. E a gente tinha falado que ele provavelmente trabalhou com o tal do Carrara de sangue lá, né? Mas eu acho que. Agora eu acho que não. Eu acho que ele só matou o cara que era amiguinho dele na arena. Aí ele ficou puto e falou 25 mil na tua cabeça. Possível. É bem possível isso. Falou, não, tem que matar esse cara aí. E Matou aí meu brother. A Kemi aceitou, né? Deixa eu pegar aqui, né? Aceitou ir atrás dele. E aí ela deve ter se juntado um pouco depois disso. Falar, vou matar esse vagabundo, não. Ele é brother. Ou não, porque eles devem se odiar pra caramba, né? Na Jai, só anotei que ela tem entre 150 e 200 mil seguidores no Insta. E vende o curso de finanças. E acho que já estava escrito lá naquele documento que tá aqui na timeline, de que é influenciador de finanças, né? Influencer de finanças. Em Isso. baixa? É, pô, Ih, 150, 200 mil embaixo é meio foda, mano. complicado isso aí, né? Imagina É, alto, então. no labirinto não tem nada? Ah, tá. No finalzinho do episódio, o Calígrafo manda pra nós minha memória não tem boas coisas com essa tal dessa ordem. E só joga isso pra nós. E eu anotei. O Carrarinha. Coitado do Safado. menino. Foi A massacrado. Kemi não teve nada novo. E é isso, só vou comentar sobre os personagens, passando bem rapidinho por eles, tem pouca coisa nova. Ah, nada não. Vamos pro personagem que importa então? Os psicoleiras. Temos o vocalista, que é o Caio. Temos o Eloy, que é o baterista. O Franco, que é o pior. A Cindy, que tem uma guitarra. Ela é baixista, né? Que parece uma perna. E a Lê, que deve ser mudo, sei lá. E tem. Mano, essa arma aqui é brabíssima, você não É acha? muito iradíssima, velho. É um Mas assim, Keitar, né? Um facão. a melhor claramente é a do Franco. Que o cara tem uma guitarra que é uma lança-chamas, velho. É aquilo, né? Iradíssimo. Se o Franco levar um tiro nas costas, já sabe, né? Mas ele não vai ficar de costas pra ninguém, sabe? Porque quem faz a retaguarda dele é o Eloy, velho. É verdade. E se o Eloy der E um o tiro nas Eloy costas é dele? uma parede. O Eloy não tem uma arma, mano. Ué, se ele se jogar nas costas. Ele é a arma. Aí ele derruba todo mundo que tá perto. E não vai ser só o Franco que vai explodir, vai ser todo mundo. E ele é o guitarrista, né? O Franco. É, Perfeito. Não tem muito o que dizer sobre eles, mas tem esse documentinho aqui, que é o mesmo que tava lá com o do. No quadro de coisa do Aguiar lá. Ou seja, ele tava de olho nos psicoleira. E no. Pô, pode pá, né? Ele tava de olho no Ricardo também. Porque ele ficou puto com o Ricardo que matou o cachorro dele, né? pois é. Foi bem Não isso. matou, ele É. dilacerou o cachorro. E provavelmente o Ricardo tá vivaço. Quer dizer, vivaço é forte, né?
tá É vivinho forte. em algum lugar aí, o experimento, que ele tem algo a ver com o Hexatomb aí, com a Lua aí. Aí só voltando aqui, existia um vocalista, que agora é o Caio, que era o Andrei Koufas, que é agora ex, né? O ex-namorado da Cyndi Lopes, a baixista. E ela cagou pra morte dele, né? Encontraram o corpo lá no Parque São Gonçalo. Gonçalo, é esse o nome? Isso, tá aqui. Parque São Gonçalo. E ela cagou pra morte dele, possivelmente ela esteve envolvida, né? E seguiu a turnê, né? E novamente tem que dizer isso, né? Não escondi um corpo nas moitas do Parque São Gonçalo na quinta-feira. Que a gente já tem até a data, né? É, foi uma quinta-feira aí, mano. Foi uma quinta-feira. E, e realmente eu não tenho ideia do porquê ele morreu. Na minha opinião, eu acho que ele sabia demais, não queria participar de toda a parada que ia rolar e tentou dar pra trás, e aí tiveram que apagar o Ele. homem. Fizeram. Botaram ele pra nadar com as formigas, né? Que foi na moita. É, deixaram ele de aviso. Deixaram de aviso. Então acho que, né, tadinho dele. E agora a gente vai pra uma coisa muito interessante. Nós vamos para as transcrições do App 2. Tem muita coisa interessante aqui. Tá separado por fala da Agatha, fala do Jeremias, fala do Giovanni. O Giovanni fala pra caramba Nossa, no acho que o jogo Giovanni é o seguinte. que mais fala. Fala muito. Mas tem uns textinhos aqui que eu vou lembrar junto com vocês o que eu escrevi. Os Killers iam participar de um ritual terrível que vai matar 6 pessoas. Mas a Ordem pegou eles antes, ok? Eles já iam participar desse rolê aí de matar a galera, né? A questão é, provavelmente, né, que o contato do Dalmo lá naquele WhatsApp dele lá que ele fala, era o Giovanni, né? Então eles já iam fazer o acordo lá de... A gente vai ver mais pra frente ali, do acordo de não me mata, não te mato. Me parece um bom acordo. Você faria esse acordo? Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? Eu faria. Pois é. Essa anotação aqui também é importante. Isso aqui acho que é dito, na verdade. Agora eu não lembro. Ah, não, foi a Agatha mesmo que falou isso. Não foi no Natal Macabro, né? Não lembro agora. Não, Bom, não, isso aí foi no. eu acho Foi que o no Natal Hexatom. Macabro disse algo parecido. Ele disse mais sobre o Natal, né? Que É. muitas, sei lá, muitas civilizações comemoraram já, sei lá. O medo e os rituais de povos antigos sobre a lua de sangue a tornou poderosa. É aquilo que a Ordem gosta de fazer, né? Nada do mal existe até alguém temer isso, não é? Pois é. Se é do mal é uma coisa, mas se alguém tem medo disso, aí o bagulho fica do mal mesmo. Aí E aí, fica pro maligno. né, acho que ela cita o exemplo, né? Imagina se é um carinha lá, sei lá, no Egito, você olha pra cima e vê, caralho, lua vermelha, fudeu. E aí É isso o meu torna. fim. E aí tornou ela poderosa. Esse medo da lua vermelha deu origem a coisas demoníacas. E aí tem a carta, o desenho dela das 6 pessoas. Que o Lua de Sangue vai acontecer em uma semana. Isso foi dito no dia 14. E vai ser um sacrifício que será feito a cada dia da semana, totalizando 6 sacrifícios, ou seja, 6 tumbas. E o último sacrifício é no dia de Lua de Sangue. Fiz aqui um calendáriozinho. O portal, como a gente viu, foi aberto no dia 14. E aí eles começaram o Hexatomb dia 1, né? É onde provavelmente já vai ter um sacrifício. E aí dia 2 mais um sacrifício, dia 3 mais um, 4 mais um, dia 5 mais um, sendo 5 sacrifícios. Que aí no dia 6 o último sacrifício será banhado pela lua de sangue. Sinistro. E quem estiver lá, o grupo que estiver lá, vai presenciar a coroa de espinhos. Agora posso falar disso aqui já, Luizão? Já tá aqui embaixo? Acho que já tá podendo já, né? Já tá mais do que na hora. Uhum. É para você usar coroa, eles falam bastante da coroa de espinhos, né? Mas para você de fato poder usar ela, é dito que precisa vestir ela durante uma semana, né? E aí, né, uma semana, já foi dito essas semanas aí. Então pode ser que essa coroa de espinhos na verdade seja um, eu não sei se você conhece esse termo, Luizão, mas é um arenque vermelho, que Nunca é ouvi uma falar, me pista, explica é aí o que que é. uma ser vermelho é uma coincidência só. Que é uma pista falsa.
Então, tem isso no livro pra gente achar, caramba, tem a coroa de espinhos no livro, é isso que eles querem. Eles querem ter essa coroa pra, sei lá, não tomar dano, né, de sanidade, tomar dano físico, que é um que o Sornado adora, inclusive. Mas já parou pra pensar o que também pode gostar de durar uma semana e parece uma coroa de espinhos? Quem sabe um sino de sanhecimento. Absolute Ordem Paranormal. Aqui já começam as teorias, né, antes da gente continuar nas transcrições, de que o sino de Tenebres, de sangue e conhecimento, ele é, na verdade, a tal da coroa de espinhos que eles tanto falam. Porque. E ele vai conceder, é o sino que vai conceder esse desejo. Quem chegar no fim do Hexatomb, quem sobreviveu ao Hexatomb, os 5 que sobreviver, vai poder ter o seu desejo concedido e vão presenciar a coroa de espinhos. E eu Ou acho que o seja, sino parece uma o coroa de sino. espinhos. Ou seja, é o sino que eles vão É, presenciar. a coroa de espinhos. Isso já começa as maluquices, mas. Vamos seguir na transcrição, Luizão. Lê aí a fala da Agatha pra nós. Nós vai ler tudo. Isso vai ser a maior parte do vídeo. Não vai dar 30 minutos. Não vai dar. Vai dar mais. Eu Uma horinha sinto só. muito, muito mesmo. Infelizmente, um de vocês acabou de morrer. Quer dizer, o corpo de vocês morreu. A mente ainda tá intacta, eu acho. Isso é importante pra teoria do que o ritual da Agatha faz, né? Já vamos um pouquinho pra ela, pra já descartar ela aqui. Onde que está? Aqui. Ok. Porque, né, tá aqui as duas teorias de troca de corpos. Porque, pelo menos no meu entender do primeiro episódio, que a gente falou no episódio passado, de que o episódio se inicia com o ritual sendo conjurado e é por isso que ele interrompe a abertura, né? A abertura culposa. O que fazia. O que eu entendia é que aqui eram os marcados na parte de baixo e eles caminhavam em direção ao túmulo, ao caixão e escolhia o seu receptáculo dessa forma, né? Ou quem tivesse as intenções mais próximas ali. Mas parece que é um pouco diferente, porque isso dizia que aqui o corpo que ficava aqui dentro do caixão eram os dos assassinos, e aí tinha o lance do receptáculo de carne, criava um que ainda, não esquecemos disso, que pode ser que descartou o receptáculo de carne, mas a gente não esqueceu aqui, ó. Acho que o Dalmo tava estranho. Pois é. Pera, cadê? Aqui. O porteiro avisou que você entrou, não falou nada, não falava com ninguém, só subiu direto, tava todo esquisito. Que isso dá a entender que antes da persona acordar no corpo do Dalmo, né, a marca sem memória, o marcado sem memória, ou não, não precisa ser um marcado, né? Talvez, não sei. Antes dele acordar, o corpo já tava andando sozinho, né? Isso é um pouco estranho. Mas o que dá a entender agora com essa fala da Agatha é que eram os killers aqui mesmo e os corpos dos agentes, né? Pode ser os marcados, estavam aqui. Ao abrir, felizmente o corpo de um se foi. Como eu disse, eles não necessariamente. Eu acho que eles não necessariamente precisam ser uns marcados. Mas, ocasionalmente, eles são. Pois é. Uma coisa que eu quero comentar sobre isso aí é que, assim, da minha parte, eu, infelizmente, começo a duvidar muito da teoria do invólucro de carne, depois do que a gente teve nesse segundo episódio. Que, pra mim, agora, de fato, o corpo que está dentro dos caixões estão desmarcados. E eles mataram o corpo de um marcado, ou seja, definitivamente um deles não vai poder retornar pro corpo original, tendo que permanecer no do Killer. E é interessante isso, porque já na próxima fala, ela fala: vocês são agentes. Quando isso acabar, vão voltar os corpos de vocês. Ou seja, havia intenção de reverter o ritual e ainda há essa intenção. Usar o termo intenção aqui é complicado. É. Mas. Então, realmente, que a gente comentou, né? Que podia. Esse ritual, às vezes, não tinha como reverter, né? Ou tinha, mas com menos um não dá.
Parece que dá. Mas essa pessoa não vai voltar, no caso. A que tá sem corpo, né? Provavelmente ela vai ter que permanecer no corpo do Killer. É. Isso, E aí. isso se o ritual não tiver um prazo de duração. E que pelo menos tem que ser mais de uma semana, né? É o mínimo. No mínimo. Ver o próximo. Porque, a princípio, Hum. no corpo do Killer, tá tendo essas memórias que eles estão ganhando, né? Que a gente ainda não Uhum. sabe As cartinhas. 100% o que que elas significam. O que que significa eles ganharem as memórias 100% deles de volta. É, Mas, às vezes, o corpo pode estar ali e as memórias dos Killer podem estar só suprimidas através de algum ritual. Ou seja, elas voltarem e se depararem com a consciência dos marcados, talvez possa rolar uma espécie de duelo aí de um duelo consciências. mental. É. E aí a gente não sabe o que pode Uhum. acontecer. Talvez o marcado perca, talvez ele ganhe, talvez ele fique com o controle do corpo, talvez não. É, É algo. a Jai fala alguma coisa assim, né? De que tem que tomar cuidado pra entender quais são as memórias da alma e as memórias do corpo. Pois é. Achei foda essa frase. Mas o que eu entendi sobre essas memórias é que são as memórias dos agentes, que eles vão recebendo de pouquinho em pouquinho. Inclusive, a gente já falou ali atrás que do Aguiar, o agente que tá no corpo do Aguiar, ele tem Sim. algo de infantilidade, né? Na ordem, tem algo a ver com o paranormal. E o do labirinto, do agente que tá no labirinto também, ele não curte muito a ordem. Que é um pouco estranho, mas ok. E acho que vai ter um pouquinho do Dalma ali daqui a pouquinho na próxima transcrição. Mas realmente eles vão recebendo essas memórias dos agentes, mas tem algo que vai acontecer quando eles assumirem a intenção assassina, né? Pois é. Que Talvez eles inclusive, recebam mais as memórias. até o momento, não aconteceu Quase aconteceu. o grandíssimo momento de algum deles ativar o full power. Uhum. A Kemi quase colocou, tava torcendo muito, eu quero muito ver o design dela com as faixas. Mas não aconteceu, ela pensou duas vezes. Felizmente pensou duas vezes. E não quis fazer isso. Agora sobre o Dalmo, que ela falou aqui, né? A gente não sabe onde e quem são esses sacrifícios, ok? E a gente da ordem, isso inclui vocês e você especificamente. Ela fala isso apontando pro Dalmo. Eu acredito que isso seja sobre quem é o agente por trás do corpo do Dalmo. Que ele pode ser alguém importante, né? Pois é. Pode ser o Dado o Dominique. fato de ser o Abelha interpretando, pode ser justamente Dominique. Pode ser o Dominique. Ainda acredito nessa teoria meio maluca de que o Dominique, a Amelie e a Karina estão envolvidos. Mas pode não ser também. O problema é que foi justamente os outros dois que falaram um pouco das memórias, né? É. Vai fazer o quê? Mas essa eu concordo que é uma teoria meio maluca. Mas pode ser o Dominique. Ele é importante. A gente sabe que ele é importante. O Será que eu já Dalma é posso falar importante. sobre Hum. os sacrifícios? Vai lá. Bom, nesse. O que Onde que eu você quer que eu posso aponte? entender desse trechinho da transcrição da Agatha, falando especificamente você e apontando pro Dalmo? Que eles não sabem quem vão ser os sacrifícios. E assim, se a gente for analisar os killers, nenhum deles, tirando o Aguiar e o Dalmo, tem pessoas próximas a eles. Por exemplo, a gente vê a equipe do Giovanni arrastando a Cleo no final do episódio, com eles, para entrar no portal. Para ter as 5 pessoas. E a gente sabe que o Dalmo tem uma esposa e uma filha. E como a gente não sabe ainda como que essa escolha de sacrifícios foi feita, como ela funciona, às vezes ela pode ser uma escolha potencial de sacrifício, seja a filha ou a esposa do Dalmo, ou as duas até. Mas eu sinceramente não acredito tão forte nessa teoria. É só mais uma, uma possibilidade dentre um mar de outras possibilidades. Definitivamente. Um mar de sangue, né? É, o fluxo que banha o outro lado. Se isso acontecer, vai ser um terror, hein?
Ou dá pra deitar mais uns 15 bonecos. Porque pelo menos o abelha, né, é o que mais tá achando que é o Dalmo. Eu sou o Dalmo, pô. Eu tenho família. Então E, se elas eventualmente vierem a aparecer lá e em uma dentro, rodada ele mata 15 bonecos. Simplesmente. é. Podemos continuar as transcrições? Continuemos. Então leia aí pra nós. Paramos aonde? Aqui. Não sei se você tá vendo meu mouse. É Ah, tá. prometido. É prometido àqueles que concluem o ritual algum tipo de desejo e alguma coisa nomeada a coroa de espinhos está relacionada a isso. Pode ser um objeto de interesse da ordem. Ainda nas falas da Agatha, né? Isso acaba se confirmando, é basicamente a teoria da Agatha, mas acaba se confirmando depois com o Giovanni, que fala que, né, vai presenciar quem ganhar o Hexatomb, quem ganhar o Battle Royale, vai presenciar a coroa de espinhos e vai ter um desejo realizado. Próximo. Sabe quando você sentem que as coisas estão meio quietas demais? Especialmente quando você já estava esperando alguma coisa acontecer, mas ela parece nunca chegar? Um sentimento constante que estar bem é só uma armadilha. É um sentimento esquisito. Por favor, não fracasse. Olhos sempre abertos. Cara, eu anotei essa frase que eu achei ela muito estranha. Tem algo aí que eu não peguei. De Esse fato, é o ela é sentimento. muito estranha. E não é nem olhos sempre abertos. É. Que depois ela fala, "Ah, sempre quis dizer isso." É que ela parece meio deslocada, né? É, tem algo muito estranho isso daí. Ela sabe de algo mais. Talvez que É. ela nem tenha contado pra ordem. Talvez ela sinta que o plano está indo bem até demais. Pode ser. E nesse ponto, a Agatha some. E depois eles chegam lá no Sovaco Seco. E chega o Jeremias. Só queria comentar que esse que é o Jeremias. Parabéns. Tá tentando evitar o álcool e tal. Tá difícil. Força. Não, um herói, ele é um herói, ele é um herói. Ele é um herói. Só que um pouco antes dele aparecer, enquanto a gente tava assistindo, né, Luizão? Até falei, uma sombra ali. Aí Uhum. depois chega o Jeremias e falou, ah tá, era o Jeremias chegando. Acho que eu voltei, printei essa sombra. E pelo menos pra mim, essa sombra não é o Jeremias. Definitivamente não parece Jeremias, até porque ele não parece estar usando uma touca. Até tipo, né, seria a mesma arte, né? Então até a mão assim não parece do mesmo jeito. Quem é este homem nas Quem, sombras? quem é este homem? Ou mulher, né? Ou mulher? É. É um mistério, a gente não tem ideia. Quem pode O ser? Eu homem lembro. mistério. É engraçado, é importante a gente comentar quando a gente tava assistindo. A gente achou que o contato ia ser o Calisto, né? Ah, é verdade. Deixa eu achei que contato esse Eucalipto. Inclusive, depois aparece a van do A Chico van. Eletrônicas. Isso aí foi Nossa, cinema. cinema, van. Eles estão lá, o Chico, minha Darinha. Mas não todo mundo, né? Mas quem é essa pessoa? Será que é o Chico? Você já Sei, sonhou assim, com este homem? eu poderia dizer uma maluquice de que ele podia ser o próprio Giovanni olhando de longe ali, sei lá, parece uma cabeça meio quadrada. Parece, pior que parece. Tipo, ele sabia de algo já antes, que ele solta uma risadinha lá quando o labirinto tenta falar, né? Ele finge lá que não sabe falar. Às vezes ele sabe de algo e ele tava observando já o pessoal. Mas não sei, acho um pouco difícil. Pode ser nada, só eles queriam só popular ali também em São Paulo. E é isso. Não sabemos o que que é. Não tem ideia, pelo menos. É o Veríssimo. Meu veríssimo. É, e também quando encontram ele, o Jeremias lá atrás, lá depois da Chico Eletrônicos, encontram esse daqui que a gente achou que era Kaito, né? Mas é Gaito, aparentemente. Gaito Roche. E a gente vai falar um pouquinho melhor dele depois. Tem uma coisa interessante que a gente pensou. Li as falas do Jeremias aí, um pouquinho, tadinho. Fui encarregado de ficar de olho no careca tatuado. Transtornados, viciados no paranormal. É, assim, sinceramente, muito legal o Jeremias. Eu achei meio inútil ele ser o tal do contato, o informante. Porque ele não falou nada. Porque dos psicoleiros ele não sabia e tal. Mas o que ele trouxe de interessante é o tal dos transtornados. Pra gente já ter essa ideia do que vai encontrar lá, né?
Pois Eles é. são os viciados no paranormal, que a gente pode ir pra eles aqui um pouquinho. Os transtornados são basicamente o tal do Giovanni Obspor, pai do Gabriel Obspor, que agora o corpo dele é a Agatha. O Mosto e o Tarrafa. O Mosto tem a cara fudida pelo Colosso, né? Que é o Dalmo. E o Tarrafa era pescador. Ele fala que era, né? Pera. O quê? Pescador. Sabe o que isso me lembra? Não Isso fala me lembra antes. de O Pescador. Um dos melhores livros já feitos. Vou cortar essa parte. Eles acham que são dignos de estarem na presença do demonão e adorariam um pactozinho. Carinha feliz. De gatinho. Ou duas bolas. Inclusive, Então, é um foreshadow sinistro que eles estão no livro de regras há faz tempo. muito tempo já. E é mais foreshadow porque é o próprio Giovanni que tá lá, né? Nossa, ele Pois tem um é. dedão aqui, né? É um dedão de Ó, ouro. legal. E eles têm o símbolo do Pacto do Diabo, né? Eles querem muito encontrar esse brother aí. A gente não sabe qual é o desejo desse grupo, mas também de grupo a gente vai falar mais depois, né? Eles adoram dor, sangue paranormal. Inclusive adoram. Tô no lugar errado. Rubra, né? Tem rubrei? Eu não tenho Rubra. O Ah. Celso usou tudo. Fazer o quê? Estevam, que é o homem da Rubra. Agora vamos pro Fala Muito. O Giovanni. O Giovanni fala muito, mas ele fala tudo, viu? Ele Ele fala e fala deslanchou. mesmo. Já fala a primeira frase aí pra nós. Me alegra que vocês não deram pra trás no fim das contas. Ele é o tal do contato do Dalmo. Que tá lá no. Até pra lá, pra lembrar. Eu vou lá rapidinho. Vazou alguém ali. Spoiler. É. Onde que estava? Aqui no Dalmo, né? Meu contato já confirmou que vai ser algum tipo de show psicoleiro. E ele disse que explica o resto lá. Para de gritar! E o contato do Dalmo, então, era ele mesmo. E ele realmente explicou o resto lá. O homem em explicação. Nossa, então continua aí. Seria loucura abandonar a possibilidade de ter os seus desejos realizados. Em referência, eles não deram pra trás. Uhum. Esses 6 sacrifícios já foram escolhidos. E eles estão só esperando, estigmados. Agora eu quero falar uma coisinha. Ou a gente deixa para depois. Não, vou falar agora mesmo. Se for. Fala, tem Se que ser agora. você ouviu primeiro aqui, a gente errou muita coisa. Mas uma das coisas que a gente acertou no episódio passado, que eu não vi ninguém teorizando isso, foi aqui que nasceu. Eu acho, pelo menos, eu também não saio vendo todos os vídeos de teoria por aí. Sobre. Já vou pegar aqui. Os estigmas. A gente falou que esses símbolos. Vou falar tudo que a gente falou no episódio passado. Que esses estigmas eram a tal das marcas temporárias pros killers e tal. Isso a gente errou, beleza. Mas a gente chamou isso daqui de estigma. Fomos os primeiros a falar isso. Tá lá no episódio lançado antes do episódio 2, o Exo Teoria, né? Então tá aqui, acertamos. Isso aqui é estigma, que a gente trouxe, inclusive, o significado do que é estigma, de onde veio essa ideia. Isso aqui a gente já falou também, não precisa repetir. Mais 5 marcas, né? Mas são 6. O musicão. E Pega o vocês musicão. têm a bola. A bola. Mas A maldita acertamos. bola. E basicamente esses símbolos, eles representam, na verdade, os sacrifícios, né? Mas já a gente volta pra cá. E os sacrifícios estão estigmados. Aqui. Vamos continuar. Para realizar o último sacrifício, só 6 pessoas podem estar presentes, e isso inclui o próprio sacrifício. Ou seja, de todos que vão participar do Hexatomb, só 6 vão chegar vivos no final. Pode continuar. Finalizar as regras. Cada sacrifício vai ser protegido por outras 5 pessoas, que vão tentar sobreviver juntas até o dia final, formando uma equipe de 6. Ao mesmo tempo que vocês impedem que o seu sacrifício morra, cada equipe vai ter que sair na caça dos outros sacrifícios também. Afinal, precisa morrer um sacrifício por dia. Os Então escolhidos essas... pelo Não, Hexatomb... calma. Oh, parei. Oh. Esse daqui são as regras do Hexatomb. Como vai funcionar esse Fortnite de ordem. Né? Porque se
Se o Fortnite não quer trazer a Ordem pro Fortnite, né? A Ordem vai trazer o Fortnite pra Ordem. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Como funciona? Vão ser 6 grupos, confirmando a teoria dos 6 grupos. A gente também errou um pouquinho, mas a teoria tava lá. Então, 6 grupos. Cada um desses grupos vão ter 6 pessoas. 6 × 6? 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6 × 6. Não. Quanto que é 6 × 6? Ah, 36. Obrigado. Ou seja, 36 pessoas. Só que 6 dessas 36 pessoas no Hexatomb são os sacrifícios. Cada um dos 6 grupos vai ter um sacrifício junto com eles, então é 5 pessoas mais o sacrifício que eles têm que proteger. E aí é aquilo. Cada dia do Hexatomb, um sacrifício tem que morrer até o último dia que vai morrer o último sacrifício do último grupo que estiver lá vivo. Me perdi. Aqui. Então assim, eles vão ter que ficar caçando. Porque o rolê não é só você salvar o teu, né? Você tem que matar o dos outros. Então tem que morrer um sacrifício. E então o pessoal, enquanto defende o sacrifício dele, tem que ir atrás do sacrifício dos outros. E isso, possivelmente, que eu tinha falado pro Luizão mais cedo, que isso vai acabar separando o grupo. Talvez, tipo, fica 3 defendendo e 3 vai atacar. Pra poder até vir mais players, né? Talvez o Ricardo. O Phelps. Eita. Não sei. Só joguei no ar. Então essas são as regras do Hexatomb. Se eu fosse chutar Hum, uma coisa pra acontecer, eu diria que existe a possibilidade de em algum momento os nossos killers estarem sendo esbagaçados na porrada. Porque os caras estão tentando matar o sacrifício. Só que bem na hora, algum outro sacrifício morre e eles são salvos pelo gongo. E não Justo. são finalizados, ou seja, Maneiro, alguma coisa maneiro. desse tipo. Eles tá. Porque quando o sacrifício morrer, deve ter algum sinal lá no mundo, né? Que eles estão. Inclusive, a gente não sabe o que acontece se mais de um sacrifício morrer, Sim. porque o Isso Giovanni aí- não quis contar. Isso aí a gente vai falar um pouco mais É. pra baixo ali. Mas assim, no final vai sobrar uma das 6 equipes e essa equipe tem que ter um sacrifício. Junto com ela, 5 pessoas mais o sacrifício. E o que ela ganha, Luizão? Elas vão ter o seu desejo realizado e vão presenciar a coroa de espinhos. Que a gente acha que é o próprio sino de Tenebris. De Sanhecimento. O sanhecimento. Sanhecimento. Ele fala mais isso daqui. Eu tenho informações de pelo menos 4 das 6 equipes que vão participar desse ritual. Eu só anotei aqui os killers e psicoleiros, mas tem o grupo dele também. E ele sabe mais um, né? Pois é. Que a gente não tem conhecimento. E agora vem a proposta dele, que é muito interessante. Segue aí. Proponho um território neutro. A minha equipe não vai caçar o sacrifício de vocês e vocês não vão caçar o nosso sacrifício. Se algum de vocês morrer, essa vaga se torna minha. Assim como se alguém da minha equipe morrer, a vaga fica aberta para um de vocês. Um benefício mútuo. Afinal, no último dia, 6 pessoas precisam estar presentes, nem mais e nem menos. Se um de vocês morrer, vocês vão precisar de um substituto. Isso é muito interessante. E provavelmente ele fez esse acordo com os psicoleiros também, né? Provavelmente. Além do tributo ali que ele tava armando. Ele fez esse acordo tanto com os killers, antes de serem personas, da ordem envolver, botar o dedo. E aí. Então assim. É muito interessante isso, porque realmente, no final, é 6 pessoas, ponto. Uma sendo um sacrifício e ela vai morrer. E esse rolê de que tem que ter essas 6 pessoas, ele tá basicamente garantindo dele, né? Pois é. Porque, pô, já na teoria tem 2 equipes que não vão caçar o sacrifício dele. Então, no fim, como é meio que uma aliança, vai restar essas 3 equipes, né? Vai todo mundo atrás das outras, nos primeiros 3 dias. E aí, em algum momento, eles vão ter que tretar. E caso morra, porque pode morrer lá dentro, né? Tá permitido. E lembrando que pode ser o algo que nunca deixou sobreviventes, né?
pouco registro, né? Talvez Deixa até esse baixo. o grupo final que sobrevive, pode ser que não sobreviva de fato, né? Deixa esse aí baixo por enquanto. Mas deixa abaixo, deixa abaixo. Então isso é muito interessante, pode rolar essa substituição. Imagina, tipo, sei lá, acontece lá no episódio onde o. Pensam aqui, o Agar morre. Só que eles matam também todo mundo da equipe do Giovanni. Giovanni vai ter que se juntar a eles. É. É, tipo, ele arquitetou um plano pra que ele consiga. Se várias coisas derem errado, ele consiga chegar no final. Isso se não matarem ele, né? O homem é gênio, né? É verdade. Ah, ele deve ter um plano pra ele não morrer. E agora isso aqui é algo interessante. Ah, o plano pra ele não morrer é esse daqui, na verdade. É verdade. Diz aí. Ah, agora, o que acontece se morrer mais um sacrifício por dia? Ou se não estiver pessoas suficientes no dia final? Essas são informações que eu vou guardar. Aí essa é a informação que ele diz que é o que mantém ele vivo. Que é interessante que ele saiba disso. E onde que ele descobriu isso? Eu descobri os secretos com aqueles que vieram antes de mim. E aí toca a música de Doom. Foda. Doom Toca Number portal. 2. Portal é bom, hein? É. Portal 2, né? Portal Portal Number Reloaded. 2. Ô, louco. Cuidado com isso aí. É. Eu tinha notado isso daqui um pouco antes que. Ah, se existe antes dele, aqueles que vieram antes dele, então esse não é o primeiro Hexatomb. E com as informações que a gente analisou depois, de fato, o que dá a entender é que esse, de longe, é o primeiro Hexatomb. E de acordo com os passarinhos que falaram isso, acho que foi lá o documento dos passarinhos, de que eles falam que faz muito tempo, que tem alguns registros de muito tempo disso daí, né? Pois é, Mesmo não tendo muitos registros, porque não deixa sobreviventes. Opa, calma. calma, já a gente volta lá. Nossa, essa música é muito boa. Lê o próximo. Para chegar ao local, a gente só precisa fazer o tributo. Uma prova de que nós somos merecedores de participar do Hexatomb. Nesse momento, ao redor do mundo todo, inúmeros grupos estão fazendo seu tributo, mas nem todo mundo vai conseguir entrar. Só aqueles que se provarem mais dignos são aceitos no ritual. Mas vocês não têm que se preocupar. Esse é o tributo, que é o massacre no show dos psicoleiras pra abrir o tal do portal. Isso não é um show. Vocês estão no meio de um massacre. Não fechei aspas, você acreditando. Como é que pode, mano? É que pode, né? Me preocupei tanto pra fechar aspas aqui no final que eu abri lá em cima, mas ali eu não fechei. E aqui eu não abri Compreendo. também. Ah, esquece as aspas. É interessante ele falar, eu não tinha pensado nisso, mas ao redor do mundo todo, né? Pois é. Então, os outros grupos podem ser de qualquer lugar, né? O tal Cavaleiros. da igreja que a gente vai ver depois, eles podem ser italiano. Os Leone? Não, Não, ô louco, não, calma. não tem mais Leone, né? Não tem mais Leone. Acabou tudo. É, pois é. Mas imagina alguns leones. E aí a marca da Karina lembra. Caralho, minha família. Nossa, não fui muito longe, perdão. Calma. Mas se isso acontecer, você ouviu primeiro aqui, tá? E tem os cavaleiros, eu acho que que os Os cavaleiros foram cavaleiros. encontrar lá na Europa, né? É verdade. Na As armaduras, Espanha, no né? caso. Na Espanha. A Espanha. Então pode ser realmente outra galera aí. E sobre o rolê que pode ser o Nordeste, é um pouco engraçado pensar de que o pessoal do mundo todo vai cair do Nordeste. Por isso que eu acho que também não é o Nordeste, mas definitivamente lembra muito. A ideia é lembrar, tá ligado? É uma versão demoníaca do Nordeste. É o mundo invertido do Nordeste. E aí, beleza, rolou um massacre, abriu o portal. Aí ele fala isso. Ainda é o jogo. Ao entrar no portal, vocês devem ser enviados diretamente na direção do sacrifício que vocês devem proteger. Vamos já parar Infelizmente. aí, vamos parar aí. Para aí, vai. Ao entrar no portal, você deve ser enviado diretamente em direção ao sacrifício. E aí, lá no finalzinho do episódio, eles aparecem aqui com esse. Um pouco difícil de ver, mas é o símbolo que tá no rosto dessa pessoa aqui. É o E estigma. inclusive, a gente pode ver, tá bem difícil de ver, mas dá pra ver. Esse aí é o símbolo do estigma. Que tem passos de sangue aqui, inclusive é o nome da turnê. Pegadas de Pegadas de sangue, isso. Pegadas de sangue. E aí continua pegadas de sangue aqui.
E aí tem uma pessoa aqui que eu acho muito parecida com essa daqui, que é o sacrifício. A gente disse no episódio passado que era a Jai, mas definitivamente não é. É, não tem mais como ser. Mas se fosse, você ouviu primeiro aqui. Eu acho que não, esse aí já estavam falando já. Então eu acho que é isso que ele quis dizer com devem ser enviados diretamente na direção do sacrifício. Então, realmente, vai ter o estigma. Talvez o estigma tenha nascido aqui. Isso é um pouco interessante. O estigma apareceu aqui. Nascido não de realmente bebê, não cresceu, não. Tipo, spawnou aqui. E aí ele começou a caminhar. E isso pode ser interessante, porque se eles encontrarem esses outros estigmas pelo mundo que eles estão ali, é só seguir o passo, né? As pegadas. Pois é, eles Talvez o podem rolê. encontrar outro O, sacrifício. o rolê dos estigmas seja isso, que eles sempre deixam passos. Essas pegadas de sangue. Isso pode ser interessante, pensei isso agora. Faria sentido, porque se tu parar pra pensar, de certa forma, todos os killers são caçadores. Uhum. E às vezes é isso, é uma grande caça. Então eles vão acabar caçando esses outros estigmas pelas pegadas, pelos passos. Isso é bem perigoso. E novamente aqui mostrando de que esses estigmados já estavam nesses teasers aí. Provavelmente eles são os tais dos escolhidos pra morrer. Agora pode seguir. Infelizmente, um dos membros da minha equipe decidiu dar para trás. Isso é claramente sobre o Carrara de sangue, que O foi Carrara de sangue. estraçalhado pela Kemi. E aí ele pegou a Cleo pra poder ter as 5 pessoas. Mas ainda assim tava faltando uma. A gente vai ver isso depois. E por fim, Digam adeus a qualquer vida que nós tivemos antes de hoje. De um jeito ou de outro, tudo vai mudar. Eu vejo vocês no Hexatomb. algo grande está por vir. Depois que o portal abre, né? No caso, o portal estava aberto aqui. Depois que eles entram, rola essa descrição aqui. Vai lá. Vermelho. Tudo é vermelho mais uma vez. Vocês estão de volta nessa imensidão escarlate. Tudo que vocês conseguem enxergar é uma forma, uma silhueta de algo, de uma estrutura na distância, uma forma de um sino. O sino bate e imediatamente com esse som vocês despertam em um ambiente completamente diferente. O Pode lugar falar. denso e poluído de São Paulo é substituído por um ar quente e seco. O chão é tomado de terra e areia batida, com tufos de mata branca e plantas secas se espalhando até onde a vista alcança. O sol do amanhecer ilumina o rosto de vocês. Vocês 5 estão ao redor de um mesmo símbolo. Um dos 6 estigmas, os sacrifícios. É um novo começo. Bem-vindos ao Hexatomb, dia 1. Ele não fala isso, mas eu só quis adicionar isso aqui pra. No dia 1, né? Só pra. Tava na tela. Olha o portalzão aí. Nossa, portal foda demais. Mas é isso, eles spawnam lá num lugar que parece, né, ser semelhante ao Nordeste, mas ainda pode ser o inferno. E eu E, só queria né, dizer que é uma loucura que logo no segundo episódio o sino já apareceu. o sino, que é a coroa de espinhos. Não parece uma coroa aqui, ó? E se for isso, Coroa. você ouviu primeiro aqui. Você ouviu primeiro aqui, é isso. E mostra pra todo mundo aí também, pra todo mundo ouvir primeiro aqui. Vamos compartilhar a nossa dor. Isso, vamos. Nossa, não falou isso. Compartilhar a dor. Opa, tá. Agora, terminamos as transcrições. Vamos para o que é o Hexatomb. Aqui, perfeito. Novamente, os estigmas, que você viu primeiro aqui. E os símbolos, né, ainda correlação, a mesma coisa que a gente mostrou no primeiro Hexateorias. Já eu vou para aquela descrição. Então, cada um dessas imagens aqui são os sacrifícios que ou o grupo tem que matar ou proteger, né? E esse aqui seria o dos Psicoleira. Tô usando como base essa imagem aqui. É esse mesmo símbolo. Eles têm que defender essa pessoa aqui que já tá lá dentro. Já foi teleportada lá, eles têm que procurar essa pessoa. E o como eu mostrei ali atrás, né, os dos nossos killers barra ordem. Opa! Nossos killers barra ordem são esses carinhas aqui. É esse carinha aqui. E agora vamos comentar o tal do Gaito Rocha. Fala aí, você que me falou isso aí, manda ver. Bom, 19 anos.
Temos Gaito Rocha, né? Sobrenome Rocha. Aí temos Ricardo Rocha Rodrigues. O que que eu pensei sobre esse momento que eu tive essa conexão? Que existe a possibilidade desse cartaz desaparecido ser do Ricardo antes do experimento. Quando ele tava franzino, meio nerdola. Aí ele teve o experimento, ele ficou com 1,93 às vezes 1,95 e passou por toda essa transformação sinistra e desconhecida que nem ele se lembra sobre. E também pode significar que eu não acho que teria esse negócio aí de graça, assim. Deve ter algum Uhum. motivo pra ter esse cartaz desaparecido com o sobrenome de algum outro personagem que teoricamente tá vivo no universo de Ordem, que é o Ricardo. Eu diria que ele tem grandes chances de ser um dos 6 estigmas. No primeiro momento eu achei que ele era, tipo, parente, talvez irmão, primo. Mas depois que você me falou isso aí, pô, é muito ele antes, né? E você ouviu primeiro aqui. E você ouviu primeiro aqui. Pode ser muito bem ser o Ricardo aqui desaparecido. E ele pode ser um dos estigmas. Ou, sei lá, alguma coisa sobre ele a gente tem que saber. Até o fim dessa temporada. Então, ficar esperto com isso daí, né? Às vezes ele é esse cara aqui, não sei. Às vezes ele é esse aqui, que cresceu o cabelo lá dentro. Vai estar meio sobrevivente, tá ligado? Sobrevivendo na ilha. Pô, mas daí cresceu o cabelo muito em um mês. Aí tá aqui, né, sobre que as palavras que estão aqui, que são 6 e tal. 6 luas, 6 noites até o sacrifício final. 6 sacrifícios, né, que são 6 escolhidos pelo sino, que possuem estigmas para o ritual de sacrifício do Hexatomb. Então eu acabei já juntando 3 aqui no mesmo. E aí 6 desejos, que são 6 grupos que querem desejos diferentes. 6 intenções, que é o mais estranho. Que ele pode... Porque tudo parece meio relacionado ao Hexatomb geral, né? Mas esse parece estar ligado aos nossos killers. Porque toda vez que é citado o termo intenção e tal, é sempre sobre as máscaras, os killers, matar os caralho. Então é interessante ter essa nota. De que ele fala 6, né? 6 intenções, então teria mais um assassino aí. Que são 5. Então, né, Jorel pode estar por aí. Ou, quem sabe, a caçadora de gente original, que queria muito ir pro Hexa. Ela tentou muito, matou uma galera na lua cheia e não deu. Ela não Tadinha. conseguiu trazer o Hexa pro Brasil. Ou conseguiu. E a gente não sabe. Descubra. Descubra. Realmente não tem Desculpa. muito mais sobre dizer sobre isso. Agora tá aqui. Então, o que é o Hexatomb, Luizão? O Hexatomb é o meio de saciar a vontade do sino por sangue, compartilhando a dor e sofrimento, enquanto sacrifícios são oferecidos para que o desejo seja realizado. Então é isso. É o Battle Royale para ser compartilhada a dor e sofrimento. Que é o conhecimento. É o sangue mais energia. Mais energia. Mais conhecimento, desculpa. Opa, calminho, O calminho. sangue, sangue mais conhecimento, a dor e o compartilhar. Não vamos elaborar um pouco mais. Eu não vou elaborar muito isso, porque a gente foi louco quando a gente pensou nisso. Mas acho que faz sentido. Eu também acho. Fechou. Fechamos aqui então. Agora finalmente a gente vai pro 6 grupos. Os 6 A grupos. nova teoria dos 6 grupos, que antes a gente tinha feito uma maluquice, mas a teoria tava lá. Começando pelos Killers, que são agora da Ordem, que é o Dawn, Jai, Labirinto, Kemi e Aguiar. E esse aqui é o sacrifício deles, de acordo com aquelas pegadas que a gente viu ali atrás. Isso. Ok, isso meio óbvio, né? Grupo 2, Psicoleira, Caio, Eloy, Cindy e Ale. Ué, calma aí. Calma aí. O quê? Eu Vamos, esqueci vamos, de vamos ter, alguém? vamos ter respeito aí pelo grandíssimo, ou Ok. melhor, o Franco, né? Tá nem aí, o Franco. Não dá nem pra ver ele direito aí. E, provavelmente esse daqui é o sacrifício que eles vão ter que cuidar. A gente não sabe se eles de fato são vinculados com esse sacrifício ou eles podem trocar de sacrifício, tá ligado? Só que, tipo, de fato, eles têm que ter um sacrifício até o final do game, né?
E tem que ser 6 pessoas. E tem que ser 6. Tomar cuidado com isso daí. São 36, né? A conta. 6 × 6. 6, 36. Bizarro. E aí a gente tem uma terceira equipe, que são dos transtornados, a equipe do Giovanni, que era o Giovanni, esqueci o nome dos dois, você lembra? Mosto. O mosto e o O tarrafo tá Mosto escrito ali em cima. e o Tarrafo. Eu escrevi ali. E Ah, aí, beleza. E aí ele disse que um da equipe deles deu pra trás. Provavelmente era o nosso amigão aqui, né? O, o de sangue, como é o nome dele? Agostinho Carrara de O sangue. Agostinho Carrara de sangue. E aí ele pegou a Cleo pra ele. Mas tem um problema, porque 1, 2, 3, 4. Ele não faria essa loucura de pular com -1. A gente acha que pode ser a tal da Dani. Que ela trabalha pros psicoleiros, às vezes eles pagam, às vezes não, né? Com dinheiro, óbvio. É. E aí é dito que ela só desapareceu. Às vezes ela entrou depois, ou sei lá, entrou escondida. Mas é que ele tem que ter mais alguém. E a gente não Tá. tem conhecimento do sacrifício deles. Quarto grupo, agora a gente entra mais nas maluquices, porque esses daqui são mais confirmados. Lembrando que o Giovanni sabe de 4 grupos. Esses são 3. Então, um dos 3 que a gente vai falar depois, agora aqui, ele tem conhecimento. É o primeiro, grupo dos passarinhos. A gente tem o corvo, andorinha e a arpia. Ainda falta 2 para 5, a gente não tem ideia do sacrifício. Que é daquele documento dos teaser. E juntando os documentos dos teaser, a gente também pode chegar num possível quinto grupo. A Igreja de Sangue. Iradíssimo. Que essa daqui é a capa do episódio, que vai lançar amanhã. No caso, você está vendo esse vídeo no dia, hoje, daqui a algumas horas. Essa é a capa do episódio, que curiosamente tem 5 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5. É o Assassin's Creed aí, fazendo sangue com as mãos. Ele tá expandindo o domínio dele, né? Ele tá. Então esse aqui provavelmente é o tal da igreja que tem nessas outras imagens. Esse aqui pode ser esse cara aqui. Aí o símbolo dele aqui também fazendo com a mão de sangue. E ele não necessariamente precisa ser brasileiro, né? Não Essas necessariamente, roupas afinal, aqui, foi meio do mundo diferente. inteiro os Os, tributos. os passarinhos. Bom, os passarinhos tá escrito em português a carta, mas sei lá. Às vezes alguém traduziu. E aí tem. Fala esse daí. Os cavaleiros de sangue. Que a gente tirou desse jornal aqui, né? Que tem as armaduras que foi encontrado na Espanha, vários outros lugares ali na Europa. Que é antigo, mas esse grupo pode ter sobrevivido. Às vezes também não precisa Hexatomb também. Às vezes o tempo pode ser meio maluco também, né? Sei lá. É, Mas eu não acredito muito nisso, acredito mais que é hoje em dia mesmo. pois é. Hoje em dia, barra 2023. E a gente voltando Afinal, um pouco mais no a episódio gente passado tem um sobre isso aqui. documento bem estranho ali, que é o símbolo dos estigmas, e tem a questão das moedas, né? Uhum. Os Então, moedinhos. E tem não essa chave de ouro. necessariamente Precisa ser é um grupo antigo, né? que vem de antigamente, é. Tipo, ele pode vir de antigamente, mas, tipo, não vir pro Hexatomb, né? Mas a origem do grupo. E aí existe até hoje. E aí viram que Lua ia ficar vermelho ali. Ah, vamos participar da Hexatomb aí. Bora, vamos fechar time. E aí fecharam o time. Eu ainda não vi, não sei se você viu, Luizão, mas eu ainda não vi nenhuma teoria nova de 6 grupos depois desse episódio. Talvez algumas pessoas podem discordar com a gente, ou ter outras ideias, ou tá extremamente parecido, não sei. Não sei se Pois chegaram é. na mesma Bom, conclusão que a eu gente. acho que depois que revelaram a imagem da capa desse terceiro episódio, acho que dá pra ter É, mais ideias. então esses são os tais dos 6 grupos. E ele sabe de um desses 3 aqui. É, se eu fosse chutar, é meio complicado dizer isso, mas eu acho que seria da Uhum. Igreja de Sangue. São os primeiros que vai aparecer no próximo episódio, provavelmente, né? Pode ser. Pelo menos eu não vi nenhum indício de qual que é que ele sabe. É, E esse aqui por pode muito bem ser o Corvo e quebrar a nossa teoria de 6 grupos e a gente não tem ideia do sexto, né? se isso acontecer, velho. Você ouviu primeiro aqui se isso acontecer. Perfeito. Perfeito. Mas tá bom. A gente já falou disso daqui. O que falta? Ah, claro, né? A contagem das 18 paçocas. Estamos contando. Não vou chegar a ler isso aqui. Mas até o momento foram usadas 6 paçocas do Dalmo. E isso é ruim, porque eles provavelmente vão morrer de fome e sede. Né? A outra perdeu o vinho. Então tem que tomar cuidado aí. Nordeste é brutal, né? É Nordeste brutal. infernal.
É 18 menos 6? 12. 12. É 12 12. Nós paçocas não ainda vamos aí. entrar. E acho que basicamente foi isso, né? É, Você mas tem acho que algo a comentar? Algo que eu esqueci, que eu pulei? o de finale, né? Perfeito. Tem que ter um finale. Bom, o que você acha que vai ser o próximo episódio? O que eu acho que vai ser o próximo episódio? É, o que Eu vai acho que acontecer no no próximo episódio 3? episódio, eu vou dar minha visão. No próximo episódio, eles vão cair nesse mundo. Eles vão tentar entender o que tá acontecendo. Eles vão acabar topando com o sacrifício deles. E o Bastei vai entrar na mesa, finalmente. Yes, o Bastei! E eles vão começar a explorar aquele local. E eu sinto que eles vão tentar montar uma base em algum lugar. Porque até então a Uma gente não base sabe legal. se é uma zona fechada que eles têm. Ou se é uma zona que vai se modificando. Imagina, né? O Nos- Celt inventa essa ideia de uma barreira que vai se fechando aos poucos, né? Pois é, nossa. Putz, onde é que será que. Acho que é uma ideia totalmente Sei lá. original. Sim, certeza, inovador. E talvez eles tentem montar uma base em algum local que eles achem. Talvez eles cheguem lá e já estejam outras pessoas lá. Provavelmente, talvez, os caras que estão na capa do episódio. Não sei, Uhum. quem sabe. Possível Mas, se eu igreja de fosse sangue. chutar, eles com certeza vão encontrar algum outro grupo. Sem ser o do Giovanni. É que alguém tem que morrer hoje. Amanhã. Alguém Hoje. precisa morrer. Alguém tem que morrer no primeiro dia. Pelo menos um É. combate por episódio, eu acredito que vai ter. O da base eu achei interessante. Eu acho que vai servir como um tutorial. Ele vai pegar um grupo pra descartar logo, tá ligado? Mas ainda não falando que vai ser fácil. Mas vai ser, tipo, Até o porque nunca é. tutorial pra gente entender como vai ser os próximos dias e tal. Eu acho que vai encontrar só um grupo também. Acho que vai ser, né, os que estão na capa. Que vai ser a Igreja de Sangue ou algo similar. Mas eu gostei da ideia da base. Às vezes eles realmente façam uma basezinha ali, né? Porque eles vão ter que comer, né? Porque são 6 dias, né? Uma semana ali. É. Eles vão ter que Então, caçar, né? Curioso. e acho que logo no começo eles vão estar perdidos e tal, mas vão jogar uma percepção ali, vão ver as pegadas e vão achar o Bastê. Acho que vai ser bastante tempo deles caminhando, tá ligado? Eles Pra vão achar achar o o, bicho no meio do pra, mato. pra achar o sacrifício, né? Tanto que ele tá. É estranho que isso aqui foi demonstrado de noite, né? Mas eu espero que seja só pra. Por causa da música, né? Da Lua Vermelha. Porque tinha que ter a lua pra música funcionar e ter o efeitinho vermelho lá nos créditos. Foi que foi Claro. no pós-crédito, não sei se eu cheguei a comentar. Sim, Foi sim. nos créditos, né? E esse é o sacrifício deles. Provavelmente vai ser o Bastei, isso vai ser muito interessante se for. E Finalmente. hum, Finalmente bastei. finalmente o Bastei, né? E eu quero o Léo Sante e a galera também em algum momento. Você ouviu primeiro aqui. Traz o Guaxinim também, se o Hakim quiser também, traz ele também. Vai todo mundo, né? Porque pode rolar o que eu falei da separação de grupo. Eu acho que se for rolar, não vai ser nesse primeiro episódio. Teremos a Talvez no mesa com final. 20 jogadores. São 36 personagens, né? 5 já são jogadores, mais um com o Bastê. Tem uma galera aí. Tem uma galera por vir Tem uma ainda. galera, uma galera. Quem vai ser o. Quem vai conseguir a vitória Royale, né? Quem É. vai ser os grupos. Acho que vai ser muito interessante eles. Morrer alguém, que ela morre. Deu o exemplo da Aguiar, né? Morre a Aguiar, que se for da Aguiar. E Oh, aí. Nada contra, gosto muito da Aguiar. Mas ele morre, quem sabe? E aí tem que vir alguém de outro grupo. Acho que isso vai ser muito maneiro. Ou eles têm que, sei lá, se aliar a outro grupo. Vai ser meio Mad Max também, né? Talvez, não sei, nunca vi Mad Max. nossa, você me fez pensar uma coisa muito interessante agora. Não sei porque eu citei. Que às vezes essa mecânica de vir alguém novo pro grupo, às vezes pode não vir como NPC, mas como um jogador mesmo. Pra manter o grupo, sabe? Mas você diz de tipo do NPC virar player ou Ah, coincidentemente eles escolherem um player? coincidentemente eles escolheram um player, eu digo. Porque eu Entendi. não acho Mas é. que tipo, o Mosto ou o Tarrafa Entendi. poderiam se tornar Virar um player. jogador. Tipo, eles chamam o mosto ali, o Dalmo pede perdão. O mosto vira pro time deles, morreu o Aguiar, né? Vão sempre matar o Aguiar. Se ele morrer primeiro, você ouviu primeiro aqui. E aí, do nada, sei lá, chama o Zerão que tá aí.
Nossa. Chama ele aí, ó. Tu é esse cara grande aí, você fala meio confuso, e é isso aí. Ah, então tá bom, né? Vamos lá jogar esse Hexatom. É, acho que ia ser um pouco complicado isso aí. Pode ser que coincidentemente seja um player e tal. Mas pra isso, acho que eles. Ou precisaria alguém morrer. Mas acho que o rolê deles se dividirem a partir do talvez quarto episódio. Pode ser que o quarto episódio seja só com 3, eles encontram outros players. Que eles se dividiram no final do terceiro. Pode ser. É, nem que seja como participações especiais Ah, com esses seria outros maneiro, seria players. maneiro. Bom, estamos chegando no final do nosso segundo Hexa Teorias. Tem algo a comentar antes de terminar, Luizão? Que eu sempre soube que o Aniquilação estaria envolvido. E A isso, letra A, o franco é a isso, aniquilação. eu tenho, eu tenho, eu tenho uma profecia na minha cabeça. Que no sétimo episódio de Hexatomb, tudo vai mudar e que o mundo cairá em ruínas. Fechou então. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Hexa Teorias, episódio 2. A gente vai continuar tentando fazer durante os lançamentos dos episódios. Eu sou o Mutiladrago, tô aqui com E eu sou o Luiz Noturno. com o Luiz Noturno. É sempre muito bom teorizar isso aí, é uma maluquice, a gente inventa umas loucuras aqui. Espero que o episódio tenha sido menor que o anterior. E a gente vai tentar sempre deixar menor, né? É, Se, é o objetivo. se você não viu o primeiro episódio, vai estar aparecendo aí. Primeiro episódio de Hexa Teorias. É um pouco maior, mas a gente também contextualizou tudo. E também, se você gosta de ordem, você provavelmente deve gostar de Língua do Medo. Tem um vídeo de 10 minutinhos, roteirizado, bonitinho, falando sobre Alterados e Língua do Medo. Também é um vídeo muito bom. E a gente vai ficando por aqui. Vejo vocês no Hexa Teorias 3, Daqui a uma semana. daqui a uma semana. E o Hexatomb é